Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Daniele Costa e vamos ao nosso objeto de conhecimento. Aula 27, objeto de conhecimento, efeitos de sentidos, com detalhamento em figuras de linguagem. Então, turmas, vamos desenvolver aí para a aula de hoje sobre as figuras de linguagem. Vamos lá! Então, turmas, nós estamos aqui no nosso EJA News, né? E nós vamos trabalhar, antes de desenvolver as figuras de linguagem, as palavras denotação e conotação, né? Você sabe a diferença dessas duas palavras? Então, fica aí essa interrogação. Mas, o que essas palavras, então, professora, elas vão representar? Cada uma delas tem um sentido. E o que diferencia uma da outra é que a denotação, ela vai trabalhar com efeito de sentido do mundo real. Já a conotação, ela trabalha, turmas, com efeito figurado, com efeito de sentido que vai mexer com a nossa imaginação. Enquanto a denotação, ela traz para nós uma realidade. Por exemplo, Ana é uma flor. Aqui nós estamos diante de um sentido que Ana é delicada, que Ana é cheirosa, no sentido figurado. Se estamos no sentido figurado, nós chamamos todo esse contexto, Ana é uma flor, de conotação, de sentido figurado. Agora, Ana recebeu uma flor. Bem, traz o efeito de sentido, essa frase, literal, ou seja, um ser humano que recebe uma flor, certo? Para a gente desenvolver mais essa conceituação de conotação e denotação e adentrarmos nas figuras de linguagem da aula de hoje, assistam a um documentário. Os moradores de rua representam uma das faces mais visíveis da desigualdade social. Em meio ao movimento das grandes cidades, vivem à margem, invisíveis para muitos, mas presentes em cada esquina, praça ou marquise. Diariamente enfrentam desafios que poucos conseguem imaginar: a falta de moradia, a fome constante e a ausência de segurança. O básico, que para muitos é garantido, torna-se um luxo inalcançável para quem vive nas ruas. A pobreza extrema é agravada por fatores como o desemprego, o abandono familiar, problemas de saúde mental e a dependência química. Cada história tem um percurso único, mas todas convergem em uma realidade de exclusão e vulnerabilidade. Essa situação revela a urgência de políticas públicas mais eficazes, que promovam a inclusão social e garantam o direito básico à dignidade humana, e também ao apelo à sociedade. Solidariedade e respeito são essenciais para construir caminhos que devolvam a essas pessoas a esperança de um futuro melhor. A realidade das ruas é um desafio coletivo. Não podemos ignorá-la. É preciso ouvir, compreender e agir, porque cada vida importa e a dignidade é um direito de todos. Então, turmas, vimos que esse contexto todo traz a visibilidade àqueles que estão à margem da sociedade. Então, se esse contexto todo do documentário traz para nós aqueles que são moradores de ruas, né, que estão sem um teto, sem trabalho, sem os direitos básicos de um cidadão, ele mostra a realidade do mundo que nós vivemos. Infelizmente, certo? É a materialização da pobreza. Então, dentro desse contexto
daqueles que estão à margem da sociedade, nós podemos classificar como o sentido denotativo. A denotação, ela predomina no todo do vídeo que nós assistimos aí sobre aqueles que estão invisíveis, aqueles que estão à margem da sociedade. Pois bem, vimos então um contexto materializando a denotação. Agora, convido vocês à leitura de um poema chamado O Bicho, do grande Manuel Bandeira. Acompanhe aí na tela. O Bicho, de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Turma, aqui nós temos um contexto poético, né? Nós temos aqui que Manuel Bandeira apresenta metaforicamente o bicho. E esse bicho, pela linguagem figurada, pela linguagem literária, pela linguagem da poesia desse grande poeta modernista, ele faz uma metáfora, né? E nós já estudamos sobre metáfora, que traz aí o contexto das figuras de linguagem. Então, todo esse contexto do bicho, do Manuel Bandeira, ele também dá visibilidade àqueles que estão excluídos na sociedade, mas não usando uma linguagem denotativa, e sim uma linguagem conotativa. E para que a gente possa aprofundar mais nesse contexto dessa voz poética lá do século XX, vamos refletir um pouco mais na explicação do poema O Bicho. Acompanhe aí na tela. Reflexão do poema O Bicho, de Manuel Bandeira. O poema O Bicho, de Manuel Bandeira, apresenta uma crítica social pungente e universal, utilizando uma linguagem simples, direta e comovente para tratar da degradação da condição humana em situações de extrema miséria. O tema central do poema é a desumanização causada pela pobreza extrema. O poeta descreve a cena de um homem rebaixado a uma condição subhumana, comparando a um bicho em busca de alimento no lixo. Essa degradação é uma denúncia clara das desigualdades sociais. Logo, o bicho é um retrato cru e direto da desumanização provocada pela pobreza. Manuel Bandeira faz uma crítica poderosa às desigualdades sociais, ao mesmo tempo que provoca no leitor uma reflexão ética e existencial. A simplicidade do poema o torna universal e atemporal. Um lembrete constante da urgência de combater a injustiça social. Então, turmas, Manuel Bandeira, mesmo escrevendo esse texto, que faz essa denúncia social lá no século XX, também deixa para nós uma reflexão. Estamos no século XXI. Será que nós ainda assistimos na nossa cidade ou no nosso país ou até no mundo pessoas que estão à margem da sociedade? O poeta deixa uma reflexão para nós leitores. Pois bem, então, o documentário Sentido
denotativo. Já o poema é uma materialização do sentido conotativo. Vejamos agora uma tabela que vai nos dar mais exemplos para que a gente possa desenvolver o sentido denotativo, diferenciando do conotativo. Acompanhe aí na tela. Olha lá. Denotativo, temos aí o número 1. O rio está cheio. Esse sentido, ele trabalha o sentido literal, né? Período das chuvas. Então, o rio, ele enche. Já no número 1 da coluna conotativo, diz o seguinte: o rio carrega histórias de tantas gerações. Observem aí, turma, que tem esse verbo carrega, que é típico da ação humana, mas esse verbo carregar está sendo direcionado, como vocês estão vendo aí na tela, não ao ser humano, mas a um rio. Logo, nós temos o sentido figurado, um ser que não é humano, praticando a ação de carregar histórias de tantas gerações. Nós já estudamos sobre personificação. Então, aí, nesse caso do número 1, temos esse rio personificado. Logo, por isso que todo esse contexto, ele é conotativo. Vejamos o número 2. Os ribeirinhos pescaram muitos peixes hoje. Olha aí, totalmente, turma, se vocês estão observando, temos o sentido denotativo. Quem está fazendo a ação de pescar são os ribeirinhos, né? Então, aí fica claro e nítido sentido denotativo. Vamos ver o 2 do conotativo. A floresta é o coração do Amazonas. Então, nós temos aqui a floresta metaforizando o coração, né? O coração é emoção. Então, a floresta também nos dá emoção. Ela é linda, ela é bela. Logo, nós temos um sentido figurado e, mais especificamente, uma metáfora, que também nós já trabalhamos lá em figuras de linguagem. Vejamos o 3. A farinha de mandioca foi colocada no cesto. Puramente sentido literal, trazendo aí esse contexto que a farinha foi colocada no cesto. Então, sentido literal, denotativo. Vamos aí ao exemplo 3 da conotação. Vamos lá. Seu sorriso era um amanhecer no meio da mata. Observem aí, seu sorriso era um amanhecer no meio da mata. Então, alguém, turma, tem um sorriso lindo, né? Que é comparado aí à questão do amanhecer. Então, temos um sentido figurado, ou seja, o que a gente está observando? Que no sentido figurado, ele mexe com a nossa imaginação. O sentido literal, não, ele é direto, é objetivo, certo? Vamos continuar olhando a nossa tabela. O próximo é o 4 aí. O motor da canoa falhou no meio da viagem. Então, observem aí que é uma informação que pode acontecer, né? E traz o sentido literal. Se traz o sentido literal, nós classificamos como denotativo. Vamos ver a 4 da tabela do conotativo. A canoa cortava o rio como um peixe ágil. Olha que interessante, turma. Aqui nós temos duas figuras de linguagem, porque a canoa corta, certo? Sentido figurado. Aí nós temos uma personificação, então vai ser conotativo. E também, vamos voltar a ver a 4 aí. Como um peixe ágil, ou seja, comparando, né, a canoa a um peixe ágil. Então, dentro desse contexto figurativo, a gente temos aí duas figuras de linguagem. Próxima, o 5. A castanheira é uma árvore muito alta.
Então, aqui traz uma definição da castanheira. Então, o sentido é literal, o sentido é denotativo. E a 5, do sentido conotativo, a farinha é ouro branco dos ribeirinhos. Então, aqui está dizendo que a farinha é muito valiosa, né? Então, sentido figurado, temos aí também uma metáfora. Então, turmas, a partir desse contexto, nós já diferenciamos das palavras, né, o sentido das palavras denotação e conotação. E eu quero apresentar para vocês um mapeamento. E nesse mapeamento, ele diz que as figuras de linguagem, a predominância é o sentido conotativo, ou seja, o sentido conotativo ele vai emprestar uma palavra lá do sentido denotativo, mas trazendo uma imagem figurativa. Vejamos aí um exemplo, acompanhem na tela. Vocês já ouviram alguém dizer algo como: esse rio é uma cobra que se mexe lentamente? O que significa isso? Então, observe essa imagem. Literalmente, a imagem é uma imagem denotativa. Porém, o que traz o contexto faz uma comparação implícita do formato do rio a uma cobra. Então, essa indagação, ela traz um sentido figurado, né? Ela traz aí um sentido de conotação. Então, as figuras de linguagem, elas fazem esse desenvolvimento figurativo. Vamos adiante. Vejamos agora o conceito de figuras de linguagem para nós recapitularmos, né? Então, nós temos aí, figuras de linguagem é um recurso estilístico que torna o discurso mais expressivo e criativo, usando palavras ou expressões em um sentido além do literal, presente na literatura e no cotidiano. Esse recurso enfatiza emoções, cria imagens mentais e enriquece a comunicação. Então, turmas, as figuras de linguagem no todo, elas vão predominar no sentido figurado, porque elas mexem ou fazem nos tirar da zona de conforto, daqueles efeitos de sentido literal do dicionário e faz com que a nossa imaginação ela seja trabalhada no sentido imaginativo, no sentido figurado. E quais são as figuras de linguagem que nós vamos destacar hoje? Olha só, tipos de figuras de linguagem abordadas na aula. Então, a primeira vai ser a metáfora, a segunda, comparação, a terceira, metonímia, a quarta, catacrese e a quinta, sinestesia. Todas elas estão no sentido, né, figurado, mas cada uma tem sua particularidade. Vejamos o primeiro exemplo. Olha lá, metáfora. Substitui uma ideia por outra semelhante, criando uma imagem na mente. Exemplo, o rio é como uma cobra que se mexe lentamente. Então, nós temos aí que a metáfora, ela vai trazer algo semelhante para um ser e empresta uma palavra do sentido literal e traz um sentido figurativo. Vejamos agora a figura de linguagem chamada comparação. Comparação relaciona duas ideias com palavras, né? Com conectivos, como, tal qual. Esses são os dois que nós colocamos, mas tem outros também, mas a gente vai enfatizar esses conectivos, essas palavras que materializam a questão de um ser comparado a outro ser. Olha o exemplo. A canoa desliza no rio como um peixe
na água. Observem que a canoa está sendo comparada a um peixe. E o que traz, né, essa comparação explícita é justamente, turmas, essa palavrinha como, que é o conectivo que traz esse sentido de comparação, que a canoa, né, é como um peixe ágil. Então, comparação. Vamos à próxima figura de linguagem chamada catacrese. A catacrese usa uma palavra de maneira não literal por falta de um termo específico. Olha o exemplo aí. Pegue o pé da mesa. Então, olha só, temos aí a mesa, porém, por não ter um termo específico, a catacrese, ela empresta, né, de um outro ser e nomeia que esse suporte da mesa é um pé. Então, pegue o pé da mesa, temos aí a catacrese. Vamos à próxima figura de linguagem chamada sinestesia. Bem, a sinestesia, ela mistura sensações de sentidos diferentes. Quando se fala mistura sensações de sentidos diferentes, turma, quero chamar a atenção de vocês, porque a sinestesia, ela vai fazer essa mistura, né, de sensações que nós, seres humanos, tem e vai mexer com a visão, com o olfato, com a audição, com o paladar, com o tato. Então, ela, no mínimo, haverá aí duas sensações se misturando. Olha o exemplo. O som doce do tambor chamou todos à festa. O som, essa palavra som que vocês estão observando, traz a questão da audição. O som doce, ele caracteriza aí, né? Doce. Doce tem a ver com o paladar. E qual é o sentido figurado? Que essa música, né, do tambor, ele é agradável. Então, diante desse contexto, dessa mistura de sensações, nós temos aí a materialização da sinestesia, certo? Vamos à nossa próxima figura de linguagem, que é a metonímia. Metonímia usa uma palavra no lugar da outra, com relação de proximidade. Exemplo, o aluno lia Camões. Então, a metonímia, turmas, ela faz uma substituição de palavras que têm relação, certo? Então, aí no exemplo que nós vimos, né, o aluno lia Camões, não é que o aluno, até mesmo porque Camões, ele é um poeta lá do século XVI, né, mas fisicamente ele não existe mais, mas as obras, os poemas dele ainda está muito vivo, ele é um imortal. Então, nesse contexto, quando se fala o aluno lia Camões, é porque ele está dizendo que ele, no sentido denotativo, que o aluno lê as obras, né, os poemas de Camões, ou seja, os textos de Camões. A metonímia, ela tem essa função de substituir, como nós vimos o conceito, né, uma palavra por outra, mas que há uma relação entre essas palavras. Então, turmas, vamos recapitular o que nós estudamos, né? Então, na aula de hoje, nós vimos aí 5 figuras de linguagem. Acompanha aí, ó, a metáfora, que traz aí a ideia de comparação implícita de um ser para outro ser, né? A comparação, essa comparação, o próprio nome já
traz para nós dois seres comparados no contexto e haverá palavras que vão intensificar essa comparação, né? Como, que nem, semelhante a. Temos a metonímia. A metonímia, ela traz para nós a substituição, a troca, né, de palavras que estão se relacionando. E a catacrese, ela empresta uma palavra porque ela não tem como definir um ser e ela empresta essa palavra de um outro ser. E a sinestesia, ela mexe com as nossas sensações. Então, dentro desse contexto, dessas 5 figuras de linguagem, observem aí novamente a conceituação que traz sobre esse assunto. É um recurso estilístico que torna o discurso mais expressivo e criativo, usando palavras ou expressões em um sentido além do literal, presente na literatura e no cotidiano. Esse recurso enfatiza emoções, cria imagens mentais e enriquece a comunicação. Então, olha só, para intensificar os exemplos. Vamos ver primeiro a comparação. Comparação. As águas do Rio Negro brilham sobre o sol como uma estrada de espelho líquido que se perde na imensidão da floresta. Então, nós temos as águas do Rio Negro sendo comparadas à estrada de um espelho líquido. E a palavra como, que expressa, né, essa comparação. Vamos recapitular metonímia. Minha filha adora Nescau. Ou seja, aqui há uma substituição do achocolatado para, né, uma marca. Com isso, nós temos a metonímia. Vamos ver outro exemplo, que é a catacrese. Olha o que diz a catacrese. Eu comi um dente de alho, ou seja, aqui nós temos essa troca, né? O dente de alho, aquele pedacinho do alho, não tem um nome específico, então empresta-se do dente para esse outro substantivo alho. Com isso, vejamos aí sinestesia. Um cheiro verde de mato exalava no ar. Então, aqui nós temos o cheiro, que a sinestesia, ela é essa mistura, né, turma, de sensações. Então, nesse caso aqui, cheiro, ele faz essa conexão com o olfato e verde com a visão. Então, logo, nesse exemplo, nós temos aí um cheiro verde de mato exalava no ar, sinestesia. E para nós fecharmos, a metáfora. O rio é uma cobra que se mexe lentamente. Então, aqui nós temos, né, que o rio é comparado a uma cobra. É uma comparação implícita, mas eles estão aí se assemelhando. Então, turmas, estudamos aí essas 5 figuras de linguagem, certo? Espero que vocês tenham gostado e eu deixo um forte abraço e até a próxima!